Olá, querido amigo, querida amiga. Com a graça de Deus está no ar o programa Cristo Conectado, o programa em Cristo. Peço licença para adentrar na tua casa, peço licença para adentrar no local onde você está neste momento, para poder transmitir a palavra de Deus para você. Daqui a pouco você vai entender o porquê dessa cadeira. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O texto bíblico, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Querido amigo, querida amiga, eu recebi essa bonita história de um colega meu, pastor Giovanni. Eu quero compartilhar com você a mesma. A história diz que um pastor ele foi chamado pela filha de um homem que era muito doente, para que o pastor fosse à casa e então tivesse um momento de oração com aquele senhor. Acontece que quando o pastor entrou pela porta, eis que ele viu uma cadeira vazia. E ele, surpreendentemente, logo perguntou: que legal, vejo que o Senhor estava me esperando, já que tem uma cadeira aí do lado da sua cama. Eu? Te esperando? Quem é você? Ele disse: eu sou o pastor da sua filha e ela pediu para que eu viesse aqui para ter um momento de oração contigo. Pois bem, eu não chamei, mas já que o senhor está aqui, tudo bem, pode orar comigo. Mas, espera aí, antes de orar pelo Senhor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se a cadeira está aí e você não estava me esperando, por que essa cadeira está aí no teu quarto? Então aquele homem disse para o pastor: sente-se, vamos conversar um pouquinho. Olha, eu nunca disse isso para ninguém, mas vou dizer para o Senhor. Eu não tinha o hábito da oração. Não, eu não tinha o hábito da oração. Mas certa vez eu recebi a visita de um amigo, e esse amigo então me disse que é muito importante a oração, que a oração é necessária. E eu então disse para ele: mas eu não sei orar, eu não sei orar, eu não tenho o hábito da oração. Ao que o meu amigo então disse: olha, faça o seguinte, coloque uma cadeira do lado da sua cama. E sabe, quando você for orar, fique olhando para a cadeira. É como se ali na frente, na sua cadeira, estivesse sentado o Senhor Jesus. Faça isso, meu amigo, para que você veja que Deus, quando você ora, está te ouvindo, e Ele, a seu modo e a seu tempo, atenderá a sua oração. Mas sabe, eu tinha aquele costume de pensar que Deus estava muito distante de mim, ou que Deus estava muito ocupado com outras coisas. Então, para que Ele ouviria os meus lamentos? Para que Ele ouviria a mim? Se Ele está ocupado com tantas outras coisas, estando eu doente, talvez Ele esteja irado, bravo comigo e sequer irá me ouvir. Aquele amigo, pastor, ele me convenceu que orar é conversar com Jesus. Por isso, eu tenho essa cadeira no meu quarto. Porque eu entendi que oração é como falar com um amigo. Com um amigo que eu sei que ali está e está pronto para me ouvir. Querido amigo, querida amiga, Jesus, Ele nos faz uma promessa. E a promessa é: eu estarei com vocês todos os dias. Jesus está conosco todos os dias. Portanto, se você não tem o hábito da oração, ore, meu amigo. Ore, meu amigo. Assim como eu estou falando contigo, a nossa oração é falar com alguém que está ali. Nós não vemos, mas nós sabemos que está ali. E está atento aos nossos pedidos e às nossas orações. Passaram-se alguns dias
E então a filha, ela chegou na igreja para um culto. E o pastor então perguntou: e o teu pai? Como ele está? O meu pai faleceu, pastor. E o pastor então perguntou: ele faleceu em paz? Ao que a filha respondeu: sim. Sabe, eu estava para sair, fazer compras, e o meu pai então disse que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E antes de eu sair para fazer as compras, ele ainda me disse que me amava muito. Quando eu cheguei das compras, o meu pai, ele já estava morto. Porém, pastor, uma coisa eu fico pensando e me perguntando. O meu pai estava reclinado sobre uma cadeira. Estava reclinado sobre uma cadeira e ali naquela posição ele morreu. Por que será que isso aconteceu, pastor? Foi a pergunta daquela filha. O pastor, então, muito emocionado, respondeu: minha irmã, o teu pai partiu nos braços do seu melhor amigo. Jesus nos diz: quando entrares ou quando orares, entra no teu quarto, feche a porta, e teu pai que vê em segredo te recompensará. Jesus disse: entra no teu quarto, entra, fecha a porta. Aí alguém pode perguntar: mas pastor, a oração pode ser deitada? Pastor, a oração pode ser de joelhos? Pastor, a oração pode ser sentado? Querido amigo, querida amiga, oração, não importa. Se deitado, se ajoelhado, se sentado, não importa. O importante é orar. Isto que é importante, falar com Deus. Satanás, ele treme quando vê uma pessoa orando, porque ele sabe que pelo orar, a pessoa está apelando, mas não está apelando para si, está apelando para Deus, para o poder divino que transcende tudo aquilo que nós compreendemos e imaginamos. E melhor ainda, ele sabe que o ser humano está a sós com Deus e está clamando a Deus. Quando Jesus disse, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus, ele está fazendo um alerta, querido amigo, querida amiga. Jesus, ele alerta sobre o perigo do exibicionismo pela oração. Quantas pessoas têm se exibido pela oração? E não é este o ponto da oração. Oração não é um momento de se apresentar diante de Deus, assim como fez o fariseu, está lá em Lucas capítulo 18. Oração não é chamar a atenção para si, nada disso, nada disso. Oração é aquele culto divino que nós prestamos com os nossos lábios ao nosso Deus. Oração, ela tem como objetivo falar com Deus em segredo, num lugar a sós com Ele. Oração é um momento íntimo com Deus. Por isso, quando Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê você num lugar oculto, te recompensará. Jesus, com essas palavras, ele deseja que neste momento tão íntimo entre você e Deus, haja um abrir de coração, sem medo, sem receio. Afinal, no quarto, no momento da oração, estará só você e Jesus. Só você e o teu melhor amigo conversando. Você falando e tendo a certeza de que Ele atentamente te escuta, não te interrompe e deixa você falar, falar, falar. E Ele
na agenda dele, colocando tudo o que te inquieta. Querido amigo, querida amiga, nós agora vamos falar com o nosso Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pela proteção, obrigado por esta importante lição, a lição de podermos abrir o nosso coração a Ti, e Tu estás sempre atento nos ouvindo. Bondoso e amado Pai, guarda-nos na fé verdadeira, abençoa-nos, bondoso e amado Pai. Permita que nós possamos continuar orando a Ti, falando contigo, abrindo o nosso coração, sem medo, sem receio. Cuida daqueles que estão enfermos, bondoso e amado Pai. Cuida, consolando aqueles que estão enlutados. Bondoso e amado Pai, abra a porta de um emprego para os desempregados. Anima aqueles que estão desanimados. Cuida daqueles que estão enfrentando a depressão. E também, amado e bondoso Pai, proteja aqueles e dê forças àqueles que estão lutando contra um vício que não conseguem deixá-lo. Tudo isso nós pedimos, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem todos na paz de Jesus. Um forte abraço a todos vocês e não deixemos de entrar no nosso quarto, trancar a porta e falar com o nosso Deus em segredo, sabendo que tudo aquilo estará entre você e Deus, e Ele te ama. Ele te escuta e Ele atende os seus pedidos a seu modo e a seu tempo. Em nome e por amor de Jesus, fiquem com Cristo. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus se nos permitir. Tchau, tchau.